Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um domingo aqui na Rádio Mundial, na companhia do Jean Lorusso, que está na mesa de som, levando para vocês esse trabalho maravilhoso. E eu quero que você, se não me engano, nós estamos ao vivo também na página da Rádio Mundial, estamos ao vivo. Passa lá no Facebook, Rádio Mundial, digita lá Rádio Mundial, você vai estar na melhor programação de temas relacionados à espiritualidade. E eu tenho desenvolvido uma proposta, um trabalho que eu estou gostando demais, gente. O que é? As pessoas estão me mandando perguntas sobre vários temas relacionados à espiritualidade, reencarnação, tudo. E eu estou aqui com várias perguntas, eu achei muito bacana. Vamos começar devagarzinho. Por exemplo, a Luciana Sá. Ela colocou assim, olha, Mônica, eu tive uma ideia bem interessante. Eu gostaria de saber mais sobre a Quaresma. Esse período de penitência. Dizem que é quando os espíritos ruins estão soltos. É assim mesmo? Ou é crendice popular? Quais os mistérios que existem em torno da Quaresma? E o que a gente deve fazer ou não nesse período? Na verdade, esses 40 dias estão relacionados ao período que Jesus ficou 40 dias, 40 noites. Ele ficou passando por grandes tentações no deserto. Inclusive, ele teve a manifestação do eu inferior dele, o que a gente fala também, que seria que ele foi tentado pelo demônio, que ele foi tentado por Satanás, né? Aliás, a palavra Satanás, Satã significa adversário. Quando alguém coloca o dedo em riste para mim e me condena sobre uma coisa, na verdade ela está agindo na forma de uma manifestação psíquica de Satanás. E quando eu recrimino alguém também e coloco o dedo na ferida daquela pessoa, de certa forma eu estou usando o meu gênio contrário. Então, o que acontece? Não é que os espíritos estão soltos, né? É um período que a gente tem que lembrar, preservar, elevar essa consciência de que ele passou 40 dias e 40 noites praticamente jejuando para nos salvar. Onde depois ele foi, na sexta-feira, ele foi crucificado para depois ressuscitar. Essa questão que existe dos espíritos negativos que as pessoas falam tem mais uma menção relativa a essa tentação de Jesus. Nesse período a gente deve fazer algum tipo de abstinência, devemos evitar comer carne, mas como eu falo, os vegetarianos, os veganos já não comem carne há tanto tempo, de certa forma não deixa de ser uma penitência. Agora tem uma coisa, gente, não adianta vocês na Sexta-feira Santa visitarem 7 igrejas. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que faz tudo isso toda Sexta-feira Santa e faz no dia, ele sai e caminha nas 7 igrejas, e a pessoa é o capeta nos 300 e tantos outros dias do ano. Não vamos ser hipócritas, já falo o Papa, ele falou assim, olha, antes de ser um católico hipócrita, ele disse nas postagens dele, ele falou, eu prefiro uma pessoa ser ateu do que ser um católico hipócrita. Eu concordo com ele. Então, mas é um tempo de reflexão, é um tempo de purgar aí, eliminar os karmas negativos, né? A Janaína Ávila perguntou assim, Mônica, minha filha faleceu faz 3 meses e eu gostaria de saber como é que eu posso ajudá-la a evoluir nas esferas espirituais. Janaína, sua filha está bem. Ela, no outro plano onde ela está seguindo os processos de evolução e está tomando a conscientização dessa nova proposta de vida. Na verdade, ela tem mais capacitação para ajudar você na Terra do que você a ela. Agora, se você tem uma cultura, se você tem uma religião como a católica, o catolicismo nos ensina que você deve fazer orações, rezar missas a ela, acender vela, enfim, você fazer todo um tipo de proposta de elevar a alma da sua filha. Porém, se você for espiritualista ou espírita, você vai ter a consciência de que, na verdade, com o tempo, ela certamente vai te ajudar mais do que você a ela, né? Tem uma outra pergunta bacana também. Aliás, voltando para Janaína Ávila, não é fácil, né, Janaína? Perder um ente querido, que nem sua filha acabou de falecer, tem 3 meses, mas você me passa muito tranquilidade quando você me faz a pergunta. Provavelmente você deve ser espírita ou espiritualista, elevando seus pensamentos à sua filha. E outra proposta também que a gente fala é evitar chorar, é evitar se manter triste. Tem um post que eu sempre coloco quando há um desencarne de alguém, de um santo que é lindo, é muito bonito,
o post, essa semana eu vou ver se eu encontro para postar no meu Facebook, e ele diz para assim, não chores, né? Eu estou aqui. As nossas relações que existiam antes, elas continuam igual que eram hoje. Hoje, apenas tem uma coisa diferente, você não está me vendo mais, mas eu estou aqui com você. Bonito, né? Janaína, força para você, querida. É uma etapa que você deve estar passando por um trânsito de Plutão. Força, 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 porque não é fácil. Uma outra moça mandou um e-mail para mim e ela disse o seguinte, Mônica, eu jogo tarô, trabalho com alquimia, trabalho com tarô, com mandalas, com runas. E ela fala, eu não consigo encontrar um namorado. É difícil. Se você tem espiritualidade, se você é espírita, se você gosta dessas artes divinatórias, e se a pessoa também não for propenso a gostar dessas coisas também, de toda essa arte espiritualista, geralmente as pessoas têm muito medo. Então, se você se sente médium, se você se sente sensitiva, se você gosta do seu tarô, das suas runas, da astrologia, seja o que for, provavelmente você vai ser uma pessoa que vai ter uma certa dificuldade real de encontrar um parceiro. Aí você pergunta, mas Mônica, todo mundo não tem alma gêmea? A princípio, sim. Então, vamos tentar encontrar uma pessoa que tem essa afinidade, que desenvolve esse mesmo prazer em desvendar as ciências espiritualistas, as ciências esotéricas, o que é muito legal, né? Mas não desanima. Todo mundo tem aí sua alma gêmea, você vai encontrar a sua. Eu tenho certeza que, de repente, venha jogar tarô como você. Outra pergunta que fizeram para mim, Mônica, o ataque químico que teve na província de Idlib, no norte da Síria, os anjos não podem ajudar? Ela falou, Deus não tem como parar com essa história toda, os anjos não podem intervir. O que pode ser feito? Isso é muito delicado, né? Eu acho que naquela região da Síria, Líbia, Irã, Iraque, Grécia, né? É tanto tempo de existência, que nem o Brasil, ele é praticamente um bebê, ele é quase um recém-nascido, né? Imagina, se a gente pensar que no século XI, na China, já existiam grandes universidades, pensar que a gente teve o descobrimento do Brasil muito tempo depois, e no século XI já existiam as maiores universidades na China. Quer dizer, não dá nem para competir, gente. Há uma diferença brutal de conhecimento e de cultura, né? Onde eles priorizaram a educação. Não tem como o anjo ajudar nesse sentido, mas nós podemos ajudar os seres humanos, os nossos iguais. Nas campanhas que existem como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, o teu anjo pode soar no teu ouvido, pode te tocar a tua alma e falar, poxa, contribui, essa tua contribuição mensal pode fazer com que você desenvolva essa proposta de ajudar o próximo. Aí eu concordo, mas o anjo não tem essa capacitação espiritual de colocar junto a ele uma cesta básica e enviar para a África. Ele não tem como sanar a pobreza da África, a fome na África. Aliás, e bem a tempo eu posso dizer, hoje morre muito mais gente gorda, obesa, com problemas de diabetes do que... Hoje já existe um trabalho muito bem encaminhado, também pelos Médicos Sem Fronteiras, que causa esse alívio está causando esse alívio na população africana, e tem muita gente ajudando. Há 2 anos atrás, teve uma menina refugiada que pediu ajuda para Angela Merkel, se eu não me engano. Não me lembro as palavras da menina hoje, e inclusive ela foi até muito grossa com a moça refugiada, e depois ela se sentiu tocada pela menina e abriu as portas da Alemanha. Então, quando a gente vê esse tipo de modificação, esse tipo de intenção, muito provavelmente teve um toque do anjo. Quando você se sente tocada para fazer por exemplo, fazer uma caridade e receber na sua casa, você adotar uma pessoa, você adotar um animalzinho. Eu estou com 2 adotados do Instituto Luiz Amel, 2 ceguinhos que eu sabia que eles não iam ter adoção. Quando você abre o seu coração para esse tipo de ajuda, há uma manifestação angélica. Quando você está ajudando alguém, fazendo um trabalho voluntariado, claro que você está ajudando. Os anjos podem aumentar e expandir a consciência dos políticos, seria para eles que a gente teria que orar, para a gente poder conseguir diminuir tanto sofrimento. E a gente eleva os nossos pensamentos para as pessoas, todas aquelas crianças que tanto foi publicado
que saiu tanto na mídia, daquelas crianças que morreram naquele ataque químico sem precedentes, né? Então é algo muito, muito difícil mesmo. Uma outra pessoa, a Luciana, perguntou assim: Mônica, por que a Igreja Católica ela não aceita a reencarnação? A reencarnação era aceita até o século VI, porém no Segundo Concílio de Constantinopla pararam de falar sobre isso. Então até o século VI foi aceito, depois parou e colocou o seguinte: ou você acredita na ressurreição ou você acredita na reencarnação. Eu lembro quando eu era menina, quando eu era jovem, eu falei, eu tinha uma consciência de dizer, poxa, eu acredito na ressurreição, mas também acredito na reencarnação. Isso é uma visão mais espiritualista. Como eu já disse em programas anteriores, eu tenho essa visão por ser uma cristã espiritualista, mas ou você acredita na ressurreição do Cristo, que ele renasce para nos salvar, ou você acreditaria na reencarnação. Se você acredita na reencarnação, há um dificultador de você entender sobre a ressurreição, tá bom? Vamos para outra pergunta, ó. Deixa eu ver. O Rubinho Veloso pergunta assim: Mônica, a gente pode carregar heranças de nossos ascendentes, dos nossos antepassados? Podemos. Eu lembro quando eu fui procurar um astrólogo há muitos anos atrás, ele disse para mim: Mônica, o fato de você estudar anjos, o fato de você ser espiritualizada, é uma forma de você cortar essa vibração dos karmas dos seus antepassados. Mas sim, viu, Rubinho, muita coisa que a gente faz de ruim não é que pega na gente, vai pegar nos nossos filhos, nos nossos netos e nos nossos bisnetos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, ela foi uma pessoa que abusou muito da sexualidade dela, não teve, foi assim, abusou mesmo, fez coisas assim, para mim, condenáveis, né? E sempre, isso nunca vai acarretar nada, que se dane, que isso não vai acontecer nada de ruim, eu faço mesmo. E quando essa pessoa casou, quando essa pessoa teve uma filha, essa filha nasceu sem anos e sem vagina, gente. Então, não pega na gente, pega em quem a gente ama. Por isso que eu falo, toma muito cuidado com os teus atos. Peça sempre perdão, uma coisa muito interna, para você conseguir limpar essas estruturas kármicas que você tem. Essas coisas podem realmente passar para os nossos filhos, netos e bisnetos. A gente tem que tomar muito cuidado, viu? Que mais? Olha que legal essa daqui, ó. A Maristela da Silva pergunta assim: Mônica, animais de estimação que desencarnaram, para onde que eles vão? Eles têm ligações conosco como temos com outras almas? A gente volta a conviver juntos? Parabéns pelo seu trabalho. Segundo o Espiritismo, sim, a gente reencontra os nossos animais de estimação. Eu tive 2 que morreram, que eu sinto tanta saudade deles. Tem um autor inglês, 3, né? Tem um autor inglês que ele disse assim: se existe o céu dos animais, eu quero ir para lá, porque lá pelo menos não tem encrenca, eu vou ser bem recebida. Mas os animais de estimação, sim, quando eles desencarnam, eles vão para um outro plano e estariam esperando por você quando você fosse também para esse outro universo. Segundo o Buda, cada um tem seu céu pessoal. Buda, ele fala, cada um tem seu céu. Eu acho bem interessante essa colocação de Buda, né? Pelo menos eu tenho certeza que o meu céu eu consigo ter as pessoas que eu amei, os animais com quem eu convivi, e eu tenho uma relação mais pacificada. Também não adianta você ir para o céu e ter um convívio mais difícil do que era na Terra, encontrar com as pessoas que você não curtia muito aqui. Fica muito difícil, né? Deixa eu ver, ó. Vamos para outra pergunta da Silvia Maria. Olá, querida. Minha irmã faleceu 3 meses depois do seu filho e 7 meses depois do seu marido. Uma família inteira em menos de 1 ano. É muito estranho. Ela tinha diabetes, o filho do coração, problemas no coração, e o esposo foi de tristeza. Silvia, na verdade, eles provavelmente estavam passando por um trânsito de Plutão. Geralmente um trânsito de Plutão leva de 2 a 4 anos. Quando você tem essas mortes, por exemplo, quando eu passei pelo meu trânsito de Plutão em 2004, eu pedi a separação do meu marido em, acho que 26 de julho. Depois a minha mãe morreu, muito rapidamente ela veio a falecer. Eu lembro que eu tive um problema na minha casa, houve uma chuva torrencial, a gente teve problemas de abalo na casa, o muro acabou tombando e tal. São trânsitos de Plutão.
acontecem coisas assim super estranhas, doenças misteriosas, diagnósticos estranhos, ou perda de familiares, ou eles escolheram, quando eles estavam no outro plano, eles escolheram, porque a gente tem essa consciência quando a gente está no outro plano, segundo a teoria e a expectativa, a explicação espírita, é que nós escolheríamos, inclusive, a forma como nós morreríamos, inclusive o tempo de vida que nós viveríamos aqui na Terra, novamente para purgar os nossos karmas, né? Então, na verdade, pode ter sido uma escolha dos três, os três teriam ido juntos para outro plano etérico para continuar com o aprimoramento espiritual, né? A Jandira Moraes pergunta para a gente assim: boa tarde, Mônica. Eu gostaria de saber quanto tempo leva até a reencarnação. Segundo Allan Kardec, é muito relativo. O próprio Allan Kardec dizia que pode levar um dia, uma hora, um minuto ou 100 anos. Depende muito do processo evolutivo de cada um. Num outro programa que eu fiz passado, eu acho que isso tem muito a ver com a tua limpeza também material, a tua conscientização. Eu até fiz esse comentário, eu falei, para mim os veganos, eles não voltam mais. É uma turma aí muito do bem, preza pela natureza, pelo meio ambiente, pelos animais. Há um estado de pureza neles incrível. Para mim, é a última vida deles terrena nessa fase, para não retornar. Provavelmente eles não retornam. Geralmente quem ama animais, quem ama os seus cachorrinhos, os animais, geralmente é a última vida terrena deles, mas depende do fator evolutivo, depende se existem promessas de continuar em outras vidas, enfim. Isso é muito relativo também, mas depende muito da senda pessoal de cada um. Que mais que eu vou falar? Por exemplo, o que seria de fato um karma entre duas pessoas? Eu amo você, Mônica, olha que legal. A Shirley Aparecida Pereira. Por exemplo, quando eu tenho uma relação conflituosa com o pai, quando eu tenho uma situação conflituosa com a mãe, ou com alguém, ou com o irmão, ou com o filho, na verdade são fatores kármicos que nos levaram. Eu não resolvi alguns problemas em vida passada. Geralmente a gente volta, como uma grande escola, que a vida é uma grande escola, então a gente volta para tentar amenizar algumas situações. Então esse é o processo do karma, exatamente para nos libertar, sair dessa sansara da vida e poder amenizar as nossas expectativas pesadas e de karma, né? Mas o karma não é necessariamente ruim, né? Karma também significa viver. Agora, por exemplo, tem pessoas que relatam que têm uma dificuldade muito grande de conviver com a mãe, por exemplo. Às vezes é o gênio da pessoa também, não é só o karma dela, né? Eu tive uma mãe muito difícil de relacionar. A gente teve um pouquinho de dificuldade. Às vezes eu batia de frente com ela, eu tentava explicar o meu ponto de vista espiritual. Ela batia, dizendo que era do jeito dela. Ela sofreu muito, a gente entende isso na vida. Minha mãe era filha de indígenas, né? Foi adotada por uma família em Minas, veio para São Paulo com muita dificuldade, acabou casando com meu pai, teve uma vida muito sofrida, muito difícil com meu pai, teve anos realmente de muita dificuldade, então teve pouca cultura, estudou só até o 4º ano primário, então ela teve uma dificuldade, inclusive, de tentar acompanhar o trabalho do meu pai. Então, houve esse desnível, trouxe muita dificuldade para ela. Então, ela era uma mulher muito difícil. E eu tenho muitos relatos de clientes ou de pessoas no Facebook ou que me mandam um e-mail perguntando se a relação com a mãe ela é karmática porque a mãe é muito difícil. É que, às vezes, a gente tem que dizer não também. Dizer não também pode ajudar. Porque às vezes a gente abaixa a cabeça dizendo sim para tudo, nós viramos reféns de alguns familiares. Eu lembro quando eu conversava com a minha mãe, até para não discutir com ela, para não brigar com ela, eu sempre tentando serenizar uma situação, eu acabava relevando algumas situações e ela parecia aproveitar da situação na qual eu ficava mais fragilizada para não brigar e chegava a abusar bastante. Então isso é uma linha muito tênue, né? Tanto que depois a minha mãe, antes dela desencarnar, ela já estava com Alzheimer avançado, muito do que ela batia o pé tinha questões relacionadas à saúde, e é isso também que a gente tem que investigar.
Se sua mãe é um pouquinho mais velhinha, ela pode estar com algum tipo de demência, com Alzheimer, com alguma coisa, ela pode estar se tornando até agressiva. Temos que passar por uma situação, sentir se ela está com depressão ou não. Vamos tentar conviver de uma forma saudável, angelical? A gente sempre tenta, mas às vezes a relação é muito difícil, é. E eu tenho um ditado que eu falo, 2 rainhas não reinam no mesmo lar. 2 mulheres numa casa geralmente dá confusão, né? Deixa eu ver aqui mais, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, viu tanta pergunta, ó. Eu só vou finalizar aqui, ó. Pessoas perguntam de projeção astral, pessoas perguntam se quando sonham com alguém que está viva, o que é. É projeção astral, a gente pode falar no próximo programa. Se pessoas com que você convive hoje pertencem à tua vida passada, 80%, 90% sim. Pessoas dizendo, Deus te abençoe, muito obrigada, você é luz, gostaria muito de conhecer. Vamos fazer um programa na qual eu quero convidar algumas pessoas para fazer um programa comigo. Eu vou adorar receber vocês, tá bom? E vou terminar com falei com uma queridíssima amiga, a Grace Torres de Macapá, e ela tatuou o Coríntios 13. Eu queria terminar o programa falando que eu acho bárbaro, tá? Vamos fazer? Vamos terminar? Vamos lá. Lindo. E antes de terminar, rapidamente, eu vou deixar o meu contato da editora, que é o meu número, de segunda a sexta. Lá o telefone não para de tocar. Se a gente não conseguir atender você, é porque a gente está numa outra ligação, é só respeitar o horário comercial. Tem hora de almoço, de meio-dia, 1, não dá para a gente atender, mas de segunda a sexta a gente está atendendo, tá bom? E eu fecho o programa de hoje, então, com Coríntios 13. Aí eu não falei o número. Meu filho falou, mãe, você não falou o número. Verdade. Anota aí, 11 4708 1950, 11 4708 1950. No Facebook, Mônica Buonfiglio, e no YouTube também, porque o Jean está postando os vídeos, que tá super legal, viu? Me acompanha lá e curte, e se inscreva também no canal, tá bom? Vamos encerrar então com Coríntios 13, que é lindo. Um beijo para Grace Torres de Macapá, que deu a sugestão. Beijo para vocês e eu fecho o programa com Coríntios 13, tá bom? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, ele é benigno. O amor, ele não é invejoso. O amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, ele não se irrita e não suspeita mal. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, e havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora nós vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Sempre. Gratidão. Namastê. Até domingo que vem para mais um programa Mônica Buonfiglio. Gratidão. Namastê.